Oi, pessoal, estamos de volta. Entramos no nosso último tópico do ano. Esse momento chegou. E é justamente PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, né? Para a gente começar falando do assunto, a gente vai falar primeiro um pouquinho de sequências numéricas. E desse carinha aqui, Leonardo Fibonacci. Ele foi um matemático, né, que ele viveu entre o século 12 e 13, ok? E ele ficou muito famoso porque ele descobriu uma sequência numérica que recebe o nome dele e que ela tem umas características interessantes, como por exemplo, cada elemento dessa sequência ele é sempre a soma dos dois elementos anteriores. Então, essa sequência começa com o termo 1 e o segundo termo é sempre a soma dos dois anteriores. Então, um com nada, um de novo. Então, o terceiro termo vai ser o quê? A soma dos dois termos anteriores. Então, 1 mais 1, 2. O quarto termo vai ser 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente. Essa sequência ela é crescente e ela é infinita. A primeira vez que eu ouvi sobre a sequência de Fibonacci deve ter mais ou menos uns 15 anos atrás, e foi quando eu li o livro Código da Vinci, de Dan Brown. E é muito interessante porque essa sequência, além dela ter essas características, também as pessoas começaram a notar que ela se repetia, né? Era possível encontrar essa sequência em outros lugares, como por exemplo... aqui a gente tem esse retângulo, que eles chamam de retângulo de ouro, porque se a gente divide esse retângulo em um quadrado, o retângulo que sobra, ele é proporcional, né? Ele é semelhante ao retângulo original. E se a gente continuar fazendo essas sucessivas divisões, a gente vai sempre encontrando retângulos semelhantes. E essa semelhança, ela obedece à sequência de Fibonacci, né? A proporção entre esses retângulos. E eles também recebem um nome especial que é a proporção áurea ou a proporção de ouro, que muitos dizem que seria a proporção perfeita, né? Alguns matemáticos defendem, alguns estudiosos, de que essa seria a proporção perfeita. Aí aqui nesse desenho está mais explicitado também que tem essa elipse aqui, e ela é a elipse de Fibonacci, justamente porque ela é composta por segmentos que obedecem aí à proporção da sequência de Fibonacci. Mas você falou, professora, ela se repete, mas é só em geometria, é só em formas matemáticas? Não. O que é interessante? Eles também observaram que na natureza existem certos desenhos, se vocês forem notando aqui, as sementes do girassol, elas vão se organizando na forma de uma espiral de Fibonacci. Tem também alguns caramujos também, espécies de plantas. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver que tem também furacões, a forma como eles se formam, galáxias. Enfim, tem bastante coisa onde é possível notar a espiral de Fibonacci. E mais recentemente, nem tão recentemente, mas também muitos artistas têm tentado reproduzir essa proporção nas suas obras. E também, aí para a galera mais da cultura pop, muitos pôsteres de filmes, eles também usam esses elementos para deixar mais proporcional, enfim, mais bonito. Então tem tem de Star Wars, muitos filmes da Marvel usam isso. O filme, se eu não me engano, acho que o pôster do Interestelar também. Então, enfim, é bem interessante, tem várias teorias sobre isso, se vocês tiverem mais curiosidade de procurar, enfim. E é um tema bem legal. E aí, feita essa introdução, a gente agora vai falar das progressões aritméticas, ok? Uma progressão aritmética, ela é uma sequência que ela é definida onde cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior mais uma constante, que denominamos de R, que é a razão da PA. Então, só fazendo um adendo, a sequência de Fibonacci não é uma progressão aritmética, porque o nosso R, a nossa razão não é constante. E para ser uma progressão aritmética, a gente precisa que essa razão, essa soma, seja sempre constante. Então, escrevendo aqui
esses termos de uma progressão aritmética, a gente sempre chama de A. E aqui esse índice é justamente a posição desse elemento na minha sequência. Então, se eu tenho um A2, esse é o quê? Esse é o meu segundo elemento, é o meu segundo termo, ok? E ele é o quê? A soma do anterior, que é o A1, mais essa R, que é a minha razão da PA. E o A3 vai ser a mesma coisa, ele vai ser o quê? O meu A2 mais R. A4, o meu A3 mais R. E isso até o meu enésimo termo, o meu termo N, que vai ser igual ao quê? Ao meu termo N menos 1, ou seja, meu termo anterior, mais R. De maneira geral, essa expressão aqui, AN igual a AN menos 1 mais R, é a que a gente chama de lei da recorrência, ok? Uma coisa interessante também que a gente pode observar é que para a gente obter a razão de uma PA, a gente basta o quê? A gente pegar dois termos consecutivos e subtrair um do outro. Então, por exemplo, se eu pego o meu A2 e o meu A1 e eu subtraio A1 de A2, eu encontro R. Mesma coisa, se eu pego o meu A3 e subtraio A2, eu encontro R. Então, sempre que a gente quiser encontrar, já estava escrito aqui, né? A2 menos A1, A3 menos A2, enfim. De maneira geral, AN menos AN menos 1 é sempre igual a R. Então, sempre que eu quiser descobrir qual que é a minha razão de uma PA, eu pego dois elementos consecutivos e subtraio um do outro. A gente pode classificar as PAs como limitadas e ilimitadas. Limitadas é quando elas têm uma quantidade finita de termos, ok? Então, a gente tem aqui essa PA, que é 1, 3, 5, 7, 9 e 11, onde é muito fácil a gente identificar que o quê? Que ela tem, a razão dela é 2, ok? Porque, ó, 3 menos 1 igual a 2, 5 menos 3 igual a 2. E ela tem N, que é o número de termos, igual a 6. Ok? Check. Então, uma PA limitada, ela sempre vai ter uma quantidade, um número de termos finito. Uma PA ilimitada é aquela em que a gente tem uma quantidade infinita de termos. Então, por exemplo, menos 3, 0, 3, 6, 9, reticência, significa que isso aí vai continuar até o infinito. Então, a gente tem uma PA com razão igual a 3 e o número de termos é infinito, é igual a infinito. A gente também pode chamar as nossas PAs de estacionárias, quando o nosso R for igual a 0, ok? A nossa razão for igual a 0. A gente também pode chamar de crescentes, quando o nosso R for maior do que 0, ou seja, cada elemento posterior vai ser sempre maior do que o anterior. E elas são decrescentes quando nossa razão é menor do que 0, o que significa que quando o nosso elemento posterior é menor do que o anterior. Bom, aqui é uma dedução de como a gente consegue chegar na fórmula do termo geral de uma PA. Bom, se a gente reescreve aqui, eu só trouxe para cá de novo aquela representação dos termos de uma PA, A2, A3, A4, indo até AN, né, que seria esse nosso último, a posição desse nosso último termo, né, onde N é a quantidade de termos que a gente tem, ele é igual ao quê? A N menos 1 mais R. Bom, se eu somo todas essas minhas equações, onde eu estou explicitando cada um dos meus elementos, o que vai acontecer? Eu vou cancelar os termos que estão em lados opostos das equações, ok? Porque uma vez que eu somo tudo isso, eu fico com A2 mais A3 mais A4 até AN é igual a A1 mais A2 mais A3 mais AN menos 1. O que acontece? Quando eu passo esses termos para o outro lado, eles acabam se cancelando. Então, por exemplo, se eu tenho A2 aqui e A2 aqui, eles vão se cancelar, A3, A3, A4, A4. Então, quando eu faço essa soma, os termos que sobram é o quê? É AN desse lado e A1, ok? Mais todos os R's, ok? Porque todos os R's vão se somando. E esses R's, eles aparecem quantas vezes? N menos 1 vezes, ok? Então, de maneira geral, eu posso reescrever, apresentar, né, a fórmula geral de uma PA como AN, onde esse é o nosso último termo, é igual a A1, o nosso primeiro termo, mais N menos 1 vezes R, onde N é o nosso número de termos dessa minha PA e R é a razão. Vamos fazer aí o nosso primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, ele pede que a gente diga quantos múltiplos de 6 existem entre 10 e 1000. Bom,
Primeira coisa que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber qual que é a posição, aí, qual que é o nosso último múltiplo de 6 menor do que 1000, ok? Porque o primeiro múltiplo de 6 maior do que 10 é muito fácil, que é 12. Agora a gente precisa descobrir qual que é o nosso maior múltiplo de 6 aí nesse intervalo. É interessante também a gente notar que essa PA é uma PA finita, porque ele dá ali o intervalo, ó, entre 10 e 1000, ok? Então, o que a gente faz? A gente divide 1000 por 6, a gente vai encontrar o quê? 166 e resto 4. Então, o que isso significa? Em outras palavras, que 1000 é igual ao quê? A 4 mais 6 vezes 166. Aqui existem duas formas de a gente descobrir esse múltiplo. Uma forma bem fácil e a outra um pouco mais complicada. A mais fácil é o quê? A gente notar que 1000, 6 vezes 166 é justamente esse múltiplo de 6 que a gente está querendo encontrar, ok? E que 1000 é exatamente o quê? 4 unidades maior do que ele. Então, se eu subtraio 4 unidades de 1000, eu encontro o resultado dessa multiplicação aqui, de 6 vezes 166. Então, é muito mais fácil eu subtrair 4 unidades de 1000, né, do que eu fazer essa multiplicação. Então, eu descubro que o último múltiplo de 6 neste intervalo é 996. Bom, então, sendo 996 o nosso último múltiplo... Ai, bati com o meu cotovelo na estante. Ou seja, ele é o que? O nosso termo AN, e 12, o nosso primeiro múltiplo. A gente pode o que? Escrever a forma geral da nossa PA, onde a nossa razão é 6, ok? Porque o que a gente está fazendo? A gente está sempre somando 6 a cada um dos elementos, né, da nossa PA. O nosso A1, ou seja, nosso termo inicial é 12, o nosso AN, o nosso termo final é 996, e N é o número de múltiplos de 6 nesse intervalo. Então, aqui, ó, escrevi de novo, aqui, trouxe aqui para a gente relembrar como que é a fórmula geral aí da nossa PA. Então, substituindo, eu fico com 996 é igual a 12 mais N menos 1 vezes 6, isso é igual a 984. Tá, ok. N menos 1 vezes 6, ok? Passando 12 por outro lado e fazendo essa distributiva, eu fico que 984 é igual a 6N menos 6. 990, esse 6 passando para o outro lado, dividindo tudo por 6, eu chego que N é igual a 165. Ou seja, há 165 múltiplos de 6 entre 10 e 1000. E a gente resolveu esse exercício, esse exemplo. O exemplo 2, ele pede para a gente encontrar o valor de x, de modo que x, 3x mais 1, 4x menos 5, 4x mais 5 formem uma PA. Bom, a gente tem o quê? De novo, uma PA aqui finita, ok? Formada o quê? Por 3 termos. Termo A1, A2 e A3. Bom, pela definição de PA, para eles serem uma PA, isso significa o quê? Que se eu pego e subtraio o quê? 2 termos em sequência, né, subsequentes, eles têm que ter, a gente sempre vai encontrar o quê? A razão da PA. Então, se eu pego A2 menos A1, ele tem que ser igual a R, e A3 menos A2 também tem que ser igual a R, ok? Então, fazendo isso, 3x mais 1 menos x e 4x mais 5, isso tem que ser igual ao quê? A 4x mais 5 menos 3x mais 1, ok? Porque essa razão, numa PA, minha razão, ou seja, minha razão ali de crescimento, o quanto eu estou adicionando a cada termo, ela é sempre constante. Então, essa diferença, eu pegando sempre dois elementos em sequência, tem que ser igual. Então, 3x mais 1 menos x tem que ser igual a 4x mais 5 menos 3x mais 1. Então, resolvendo essa equaçãozinha, que é uma equação bem simples do primeiro grau, eu encontro o quê? Que x é igual a 3. Então, aqui, pronto, acabou meu problema. Meu problema era só esse, mas a gente pode ir um pouco além, né? A gente pode substituir esse x na expressão e encontrar a nossa PA, ok? Então, a gente encontra, substituindo o x aqui, nessa expressão, a gente encontra que os elementos são 3, 10 e 17, os termos são 3, 10 e 17, com uma razão de 7, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente também vai introduzir aqui o conceito de N meios aritméticos. Quando a gente diz interpolar, inserir ou intercalar N meios aritméticos entre dois números, alfa e beta, é obter uma PA finita em que alfa é o primeiro termo e beta o termo de ordem N mais 2. Bom, vamos supor que a gente tinha lá dois
números distintos, alfa e beta. E a gente resolveu inserir n meios aritméticos, ou seja, se a gente vai fazer agora uma PA entre esses dois números, entre alfa e beta, a gente tem que ter uma noção que alfa vai ser o nosso primeiro termo, então ele é o nosso A1, e que beta ele vai ser o nosso último termo, e ele é o nosso termo que n, se eu considero que aqui eu tenho n termos entre eles, mais 2, ok? Porque alfa é o nosso primeiro termo, então seria n mais 1 mais 2, que é o nosso beta. Então, aplicando aí o nosso termo geral, que ele é o quê? Ele é o AN mais, é o nosso último termo, igual ao nosso termo inicial, mais N menos 1 vezes R, e substituindo aqui pela realidade da gente ter inserido os meios aritméticos, então eu fico com o quê? Que o nosso último termo é o quê? AN mais 2 é igual a A1, que é o nosso termo inicial, mais a quantidade de termos que eu tenho, que é o quê? N mais 2 termos, menos 1 que multiplica R. Fazendo as substituições aqui por beta e alfa, que seria o nosso último termo e o nosso primeiro termo, e fazendo aqui, resolvendo essa expressão, eu fico que beta é igual a alfa mais N mais 1 que multiplica R. E então a nossa razão ela pode ser descrita como beta menos alfa sobre N mais 1. Vamos fazer aqui, então, esse nosso exemplo 3, que ele pergunta quantos meios aritméticos devem ser interpolados entre 12 e 34 para que a razão de interpolação seja 1 sobre 2. Bom, eu tenho aqui 12 e 34, ok? 12 sendo nosso alfa, 34 sendo nosso beta. E aqui eu tenho K meios aritméticos aí que eu vou inserir para formar uma PA. Bom, pela fórmula que eu trouxe aqui de volta, o que a gente sabe? Que beta é igual a alfa mais N mais 1 que multiplica R. Então, substituindo a aplicação direta, o que eu tenho? Que 34 é igual a 12 mais K mais 1 multiplicado por meio, porque ele disse que ele quer que essa razão de interpolação seja 1 sobre 2. Resolvendo, aqui a gente cai o quê? De novo, numa equaçãozinha de primeiro grau, eu encontro que K é igual a 43. Então, ou seja, eu devo inserir 43 meios aritméticos aqui entre 12 e 34. É possível inserir 43 meios aritméticos de forma que a razão seja 1 sobre 2. Outro conceito aí, uma propriedade, na verdade, de PAs, é a propriedade da média aritmética. Então, se eu tenho 3 elementos A, B e C, termos consecutivos de uma PA, isso só é verdade se B for igual a A mais C sobre 2. Ou seja, então se eu tenho 3 elementos, 3 termos consecutivos, para isso ser uma PA, é necessário que B seja justamente a média entre C e A. É muito fácil da gente demonstrar isso, porque pela definição de uma PA, o que a gente tem? Que B menos A é igual a C menos B. E tudo isso é igual ao R, que é a nossa razão da PA, ok? Então, resolvendo aqui essa minha equação, passando tudo que é B para um lado e tudo que não é B para o outro, o que eu fico? Eu fico que 2B é igual a A mais C. Ou seja, B é igual a A mais C sobre 2. Então, eu consegui provar de que sempre, quando eu tenho pegando 3 termos consecutivos, o termo do meio é a média entre os outros dois. Então, bom, a gente consegue aplicar eles de forma bem rapidinha aqui nesse exemplo 4. Bom, ele pede que a gente prove, né, que a sequência 1 menos 3x, x menos 2, 2x mais 1 é uma PA e determine o valor de x. Bom, mostre, né? A gente pode fazer isso utilizando a própria propriedade da média aritmética que a gente acabou de ver, ok? Porque o que eu sei? Que quando eu tenho 3 termos em sequência, o termo do meio, ele é o quê? A média entre os dois extremos. Então, x menos 2, ele é igual ao quê? A 2x mais 1, mais 1 menos 3x sobre 2. Então, ou seja, resolvendo aqui essa equaçãozinha, eu chego que x deve ser igual a 2. Vamos lá agora para mais uma propriedade aí de PA. Se a gente considera uma sequência finita A1, A2, AP, AQ, AN-1 e AN, onde os termos AP e AQ são ditos equidistantes dos extremos, se a quantidade de termos que anteceder AP for igual à quantidade de termos que sucede AQ. Então, vamos supor, se a gente tem aqui esses dois
termos AP e AQ, a gente diz que eles têm a mesma distância dos extremos se antes de AP tem a mesma quantidade de termos do que depois de AQ. Bom, assim, se AP e AQ são equidistantes, P menos 1, ou seja, se eu pego o meu índice P e diminuo de 1, ele deve ser igual ao quê? A N menos Q, ok? O índice N menos Q. Então, em outras palavras, P mais Q é igual a N mais 1, ok? Então, os meus índices de dois elementos equidistantes, se eu somo eles, eles sempre vão ser igual a N mais 1, ou seja, o número total de termos mais 1. E outra coisa também interessante, sendo AP, ok? Igual a A1 mais P menos 1 vezes R, ou seja, se eu tenho um elemento AP, ok? Eu estou recorrendo aí à forma geral da PA, é o que? Ele é justamente o meu primeiro elemento mais P menos 1 vezes R, ou seja, a quantidade de elementos menos 1 multiplicado por R. E da mesma forma, o meu AQ ele vai ser o quê? A1 mais Q menos 1 vezes R, ok? Então, se eu faço a soma AP mais AQ, resolvendo isso daqui, se vocês quiserem em casa tentar, eu chego aqui 2A1 mais P mais Q menos 2, que multiplica R, ok? Rearranjando isso daqui, eu descubro que a soma de dois termos equidistantes, ou seja, AP mais AQ é igual a A1 mais AN. Isso aqui, essa dedução aqui também é bem legal de vocês tentarem fazer, como que de AP mais AQ, a gente, igual a 2A1 mais P mais Q menos 2R, a gente chega a A1 mais AN. Já a dica, ó, já tá aqui, ó, que P mais Q, ó, eu já posso substituir por N mais 1. Então, eu fico aqui com N menos 1. 2A1 mais N menos 1R. Tentem pensar um pouquinho como é que chega nessa dedução aqui. Mas, então, o que é importante a gente saber? Que a soma de termos equidistantes é constante, ok? Então, sempre que a gente tem o quê? Dois termos equidistantes, a soma deles é constante e é igual ao primeiro termo mais o último termo, ok? E a soma dos índices também é constante e é igual a N mais 1. Dito isso, vamos fazer aqui... não, minto. A gente tem aqui mais uma propriedade, que é o que? É a soma dos N primeiro termos de uma PA. Bom, então se eu tenho aqui uma PA, que começa aqui no meu primeiro termo, A1, e vai até o meu primeiro AN, se eu somo todos esses meus termos, eu encontro o quê? Um SN, um somatório, o valor desse soma aí, N, desses N elementos. Bom, se eu faço agora a mesma coisa, só que começando essa soma do meu último elemento para o meu primeiro, ó, gente, faltou aqui um AN aqui que eu comi essa bola, mas se eu faço essa mesma soma, só que agora, do meu último elemento para o meu primeiro, eu continuo encontrando o mesmo S, ok? Porque, como vocês sabem, uma propriedade da adição é que não importa a ordem dos fatores, ok? Isso não altera a minha soma. Bom, se eu agora fizer a soma desse meu primeiro somatório com esse meu segundo somatório e eu for agrupando, o que eu tenho? A1, mas eu comi essa bola aqui, mais AN, A2 mais AN menos 2, indo até AN menos 1 mais A2, AN mais A1, isso tudo dá o quê? 2, que multiplica esse SN. Bom, observe, eu agrupei o quê? Termos equidistantes. E a gente acabou de ver que o quê? Que a soma dos termos equidistantes, ela é o quê? Ela é sempre constante, igual a A1 mais AN. Então, todos esses somas aqui eu posso substituir por o quê? A1 mais AN. E mais do que isso, esses fatores, eles vão aparecer o quê? N vezes, ok? A quantidade de termos que eu tiver. Então, eu posso agrupar todos eles como o quê? A1 mais AN multiplicados por N, que é a quantidade de termos aí dessa minha PA. Isso vai ser igual ao quê? A 2 vezes o somatório de todos os termos da minha PA. Bom, passando esse 2 para o outro lado, o que eu sei? Que a soma de N termos, ela é igual ao quê? Ao meu primeiro termo mais o meu último termo multiplicado pelo meu número de termos dividido por 2. Então, feito isso, a gente vai fazer o nosso último exemplo da aula de hoje, que ele pede para a gente calcular a soma dos 30 termos iniciais de uma PA. Então, ele diz aqui, você pode ver, é uma PA o quê? Infinita, ok?
Tanto é, e só que ele disse que ela começa com ele deu os 3 primeiros termos, que é 1, 7 e 13. Bom, primeira coisa, né? Trazendo aqui, né, a nossa fórmula aqui do que? Do somatório de N termos de uma PA, o que a gente tem? Que se eu quero S de 30, ou seja, dos 30 primeiros termos, o que vai ser? Vai ser o meu A1 mais o meu A30 multiplicado por 30 dividido por 2. Bom, o A1 eu sei, ok? Que é 1. A minha razão é fácil de eu descobrir, porque é só o que? Eu subtrair 7 de 1, isso dá 6. E o meu A30, pelo quê? Minha fórmula geral é o quê? É o meu A1 mais o meu N menos 1, ou seja, 30 menos 1, multiplicado pela minha R, que é 6. Então, eu descubro que o meu A30 é 175. Então, agora eu já tenho toda a informação que eu preciso para calcular o quê? O meu somatório dos meus 30 primeiros termos dessa PA. Então, resolvendo essa expressão, eu chego que o meu somatório é igual a 2.640. Ok? Bom, gente, ficamos por aqui nessa aula. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre PG. Tá bom? Bons estudos e até lá!